Esquadrão Relâmpago Changeman! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Figuring Fox, e hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês o review do Esquadrão Relâmpago Changeman, figuras feitas com impressão 3D diretamente aqui para vocês. Show de bola, pessoal! E rapidamente aqui, antes de prosseguir, eu vou pedir a gentileza para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações para não perderem nenhuma notificação, trazendo sempre reviews de figuras diferentes, trazendo um monte de coisa bem legal para vocês. Então, vocês que gostam aí de colecionismo, de figuras de ação, que gostam aí de um monte de coisa, figuras diferentes principalmente, né? Nem sempre aquelas mesmas figuras clichês, aqui no canal Figuring Fox é o lugar para vocês acompanharem e conhecerem figuras novas, tá certo? Então, agora sim, dado o recado, bora aqui pro review do Esquadrão Relâmpago Changeman. Bom, pessoal, primeiro aqui vamos falar um pouquinho rapidamente da história do Tokusatsu, tá? Esse grupo Changeman é lançado de um formato de histórias feitas no Japão na década de 80, na verdade começou na década de 70, também conhecido como Super Sentai, que eram grupos de heróis, né, mascarados, né, uniformizados, e que combatiam inimigos espaciais, inimigos dimensionais, entre outras coisas. E o Changeman também foi um desses lançamentos. Pela informação aqui, o Changeman foi a nona série lançada entre os anos de 85 e 86 no Japão, também aí conhecido como os Super Sentais, o grupo do Esquadrão Relâmpago Changeman. E cada uma dessas figuras aqui, pessoal, elas têm uma representatividade. Eles significam, cada um desses integrantes, eles são baseados em animais mitológicos. Então, por exemplo, aqui o vermelho, o Change Dragon, que seria o dragão, o significado dele seria poder e liderança. O Change Griffin seria o grifo, que seria força e coragem. O Changeman azul seria o Change de Pégaso, que seria o Change aí voltado para velocidade e liberdade. Por fim, nós temos aqui penúltima, nós temos aqui a Changeman, a sereia, Mermaid, que seria aqui a beleza e agilidade. E por fim, a Changeman rosa, que seria a Change Fênix, renascimento e força. Então, foram lançados baseados em figuras mitológicas, esses seres do Changeman, e aí cada um deles tem aqui o seu nome de cada um deles, né? Por exemplo, aqui o personagem interpretado pelo Change Dragon seria o Tsurugi Go, o Changeman preto seria o Sho Hayashi, o Changeman azul seria o Yuma Ozora, a Changeman branca seria a Sayaka Nagisa e a Changeman rosa seria a Hiru Tsubasa. Então, pessoal, o que acontece? Essa série ela chegou aqui no final dos anos 80 na TV Manchete no Brasil, quando eles trouxeram uma onda, uma avalanche de tokusatsus, que é como são conhecidas também as séries, não só do Changeman, mas Jaspion, Giban, Jiraiya, o Inspector, outros também, o Cybercops, os Policiais do Futuro. Então, quer dizer, foi uma onda de tokusatsus nos anos 80, na metade dos anos 80, que chegou aqui no Brasil já no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu me lembro bem pequeno, eu gostava ali de assistir o Jaspion, o Jiraiya, o Changeman ali. Eu tinha os meus 5, 6 anos de idade, eu adorava assistir na extinta TV Manchete aqui no Brasil. Então, foi onde se popularizou e eles lançaram um monte de brinquedos. Aqui no Brasil, a Glaslit, se eu não me engano, foi uma das principais empresas que lançaram diversas figuras, né? Figuras, espadas, carrinhos, máscaras dos personagens aqui do Changeman. E como eu sempre gostei do Tokusatsu, eu tive o grande prazer de achar na Shopee, o e-commerce aqui no Brasil, a Shopee,
um vendedor que trabalha com modelagem 3D, que trabalha com esculturas 3D, com impressora, e que eu tive o grande prazer de achar essas figuras articuladas. Depois de muito tempo, eu consegui pela primeira vez um grupo de tokusatsu para minha coleção. Se eu não me engano, pessoal, foram 2 temporadas entre os anos de 85 e 86, foram um total de 55 episódios lançados da série do Changeman, e que fez um grande sucesso, como eu falei, aqui no Brasil. E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês, pessoal, porque assim, ó, aqui vocês estão vendo as figuras sem as mãos, então eu vou pegar aqui um pouquinho, mostrar um pouquinho dessas figuras para vocês, depois a gente vai tentar fazer uma pose aí para mostrar para vocês, tá? Pronto, pessoal, eu vou tirar aqui as medidas das figuras para vocês darem uma olhadinha, tá? Pessoal, as figuras medem exatamente 13 centímetros e meio, tá? Não tem tamanho, não tem uma diferença entre uma e outra, são todas do mesmo tamanho, tanto os personagens masculinos como os femininos, tá? Então, mostrando aqui cada uma dessas 5 figuras, eu espero de verdade até que esse review não fique tão grande. Então, mostrando aqui para vocês o tamanho de cada uma das figuras e mais um monte de acessórios que eu quero mostrar para vocês. Tem um monte de mãozinha extra aqui que o Alex, o vendedor lá da Shopee, mandou para vocês terem uma ideia, pessoal. Tá? Para vocês terem uma ideia do tanto de coisa que o Alex mandou, e eu acho que eu não vou usar nem 10% disso tudo, mas as possibilidades aqui com as figuras, elas são infinitas. Pessoal, para vocês verem o tanto de coisa que o Alex mandou, pessoal, o tanto de mãozinha, de arma, de escudo, espada, tem um monte de coisa aqui, tá? Essa aqui tem um monte de mãozinha, aí aqui, se eu não me engano, também tem as espadas, são 5 espadas aqui que nós temos também, pessoal. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem essas espadas aqui, aí a gente tem um monte de mãozinha também, como vocês viram aqui, que eu não vou conseguir mostrar 10% aqui do que a gente tem, porque é muita coisa, pessoal, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui um pouquinho das figuras para vocês, tá? Porque basicamente assim, eu vou pegar uma como exemplo, pra gente não se alongar tanto nesse review, e vocês terem uma ideia de como que é essa figura que o Alex fez, pessoal. É um trabalho assim simplesmente incrível que ele fez, pessoal. Olha os detalhes desse Changeman, pessoal. Olha aqui os detalhes da figura. É simplesmente um trabalho animal, pessoal. O tanto de articulação que essa figura tem. Você percebe nitidamente que a figura ela é feita num processo de um trabalho 3D. A gente consegue perceber os detalhes do corpo, enfim. Mas, pessoal, é um trabalho incrível com relação a esse acabamento, ao trabalho feito. A textura, inclusive, é uma textura bem áspera aqui do filamento que ele deve utilizar da impressora 3D, mas que trabalho sensacional, pessoal, para quem gosta de tokusatsu. E eu vou deixar o link aí na descrição, tá, do Alex, tá, pessoal? Se vocês quiserem entrar em contato com ele, eu vou deixar aí a descrição, pessoal. Olha esse detalhe aqui do capacete. Olha isso. A pintura é muito bem feita. Cada um dos detalhes, eu não sei se está pegando a textura, uma textura que ela pega um pouco aqui na luz, você percebe que ela é brilhosa. Mas, pessoal, vamos às articulações aqui da figura. Olha isso aqui, pessoal. A gente tem articulação, olha o tanto que você consegue fazer isso com a cabeça, esse movimento que você consegue levantar ou que você consegue abaixar a figura, tá? Consegue abaixar aqui a cabeça. A gente tem um movimento 360 aqui da figura, se você quiser, tá? Você consegue girar 360. Aqui você consegue abrir no formato de crucifixo, tá? É uma coisinha que sai relativamente fácil, tá? Mas também não é difícil de encaixar, já que a gente está falando aqui de uma figura totalmente feita em impressão 3D, tá? A gente tem esse movimento aqui no tronco, a gente consegue também, né, encaixar e fazer o movimento para trás aqui, ó. Tanto que vocês conseguem ver, ó, tem o ball joint aqui, né? Tem a junção, mas que você consegue pôr a figura aqui e fazer esse movimento. Pessoal, aqui a gente tem o cinto muito bem feito, cada um desses detalhes do cinto, o detalhe aqui do bottom da figura, né, a proteção, né? Aqui a gente tem o coldre para guardar as armas, aqui a gente tem a articulação nas pernas, olha que legal, pessoal, articulação que a gente... Articulação firme, tá, pessoal? A figura é firme mesmo, não é uma figura mole. A gente tem também um movimento aqui na ponta dos pés. Então, para vocês verem o nível de detalhe do trabalho dessa impressão 3D, para quem sempre quis figura tokusatsu e não tem aonde recorrer,
não tem a figura dos anos 80 lançada pela Glaslit ou algo assim, enfim, aqui no Brasil se tornou extremamente raro e depois de muito tempo eu consegui realmente ter figuras aí na escala quase que 1:12 para minha coleção aqui de action figures. Pessoal, eu vou pausar aqui então, já mostrei um pouquinho para vocês, um pouco das articulações, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui e começar a fazer um encaixe dessas figuras aqui das mãos, tentar fazer alguma pose ou algo assim, tá? Pronto, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês de alguns acessórios que vêm com as figuras, né? As mãozinhas, os escudos, as espadas, né? Eu fiz uma separação aqui para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Aqui, pessoal, a gente tem os escudos, que eu ainda preciso ver como que encaixa, mas provavelmente deve ser algo relacionado a isso, tá? A gente tem um plugzinho aqui que provavelmente a gente deve encaixar aqui, mas isso eu vou deixar para ver com mais calma depois, mas eu quero mostrar para vocês, né? A gente tem aqui os 5 Change Shields, né? Que a gente chama os 5 escudos aí da série aqui, ó. Pessoal, que legal. Realmente ficou bem fielzinho ao trabalho aí do Alex, ficou muito legal, gostei, tá? A gente tem aqui os 5 escudos. Aí, pessoal, depois dos 5 escudos, nós temos as 5 espadas, tá? Vem aí também 5 espadinhas, né? Que eu queria mostrar com mais detalhes para vocês. São todas iguais, todas aqui na cor laranja, cor, né, um pouco mais avermelhada aqui, ó. Que legal, pessoal. A gente encaixa aqui na mão das figuras depois, né? Conforme a quantidade de mãos aí também que vem, porque vem bastante para cada uma das figuras. Tem pelo menos aí meia dúzia de mãos, para não dizer mais, das figuras. E aí depois, pessoal, a gente tem as armas, né? As armas laser. Eu não vou mostrar todas aqui, né? Mas ó, mostrando aqui para vocês como que é o encaixe aqui da arma. Eu acho que eu encaixei certo, eu não tenho certeza. Eu segui aqui uma foto que tem lá nos anúncios do Alex, na Shopee. E eu encaixei, acho que ficou mais ou menos assim, tá, pessoal? Mas eu não tenho muita certeza. E o resto, de fato, são somente pares de mãos, enfim, várias mãos abertas. Mas eu quero mostrar um pouquinho aqui das mãos para vocês. Pessoal, eu diria que nós temos pelo menos 5 tipos de mãos, tá? Nós temos a primeira mão aqui com 2 dedos, tá? A gente tem aqui essa opção de deixar as figuras com 2 dedos. Nós temos aqui também essa posição aqui também para deixar a figura aqui exatamente nessa posição assim, ó, com 4 dedos esticados e o dedo polegar, a gente tá com o dedo aqui relativamente dobrado, tá? Não sei se tá pegando aqui no zoom. A gente tem essa opção aqui. A terceira opção de mãos que nós temos aqui, pessoal, é essa mão aqui com os dedos já abertos, né, entreabertos, como vocês podem ver. Nós temos também essa posição aqui da mão nessa posição aqui, com as mãos entreabertas, tá? Como também se estivessem entreabertas ali numa posição de ataque. A gente tem essa mão. E por fim, a gente tem a mão que aí sim é a mão fechada, a mão de punho, pra gente colocar ali as espadas na mão. Então, provavelmente, pessoal, quando a gente tiver algo assim, tá? Creio eu que a espada fique na mão da figura. Não sei se eu tô fazendo certo, mas vai ficar algo mais ou menos assim, tá? Eu acredito que vai ficar assim, talvez. Não tenho certeza ainda, mas depois eu vou tentar fazer o encaixe com mais cuidado, com mais calma, porque tem muito acessório, pessoal. Tem muita mãozinha aqui, você não tem ideia do tanto que tem, tá? Pronto, pessoal, agora consegui colocar as mãos aqui nas figuras, fiz umas poses. Então, trazendo um pouquinho aqui mais para perto, tá? A gente consegue realmente enxergar as figuras, né? Enxergar aqui os encaixes das mãos. Pessoal, é muito legal porque isso permite que você consiga fazer diversas poses com as figuras, como aqui eu fiz com o Change Blue. Que legal, pessoal, né? Você consegue deixar ele nessas posições bem posicionadas, né? Você consegue dar realmente aí uma poseada nas figuras, né? Eu não sou muito bom lá de deixar as figuras totalmente poseadas, né? Mas você acaba ali fazendo umas poses simples, vocês conseguem deixar nessas figuras do Changeman, tá, pessoal? Uma das coisas também que acabei vendo
o tanto de acessório que vai sobrar, pessoal, como eu tinha falado para vocês durante o vídeo. Então, assim, é uma nostalgia que bate em conseguir fazer esse review aqui dessas figuras do Changeman, pessoal, porque é muito legal esse trabalho feito aí por essa empresa, né, feito aí pelo Alex, aqui pela Shopee no Brasil. Então a nostalgia bate para quem realmente curtiu aí os anos 80, os anos 90, essa onda toda do Tokusatsu. Então eu vou pausar aqui, colocar agora as figuras aqui, dar a minha avaliação geral e aí a gente já parte para a galeria de fotos então, beleza? Pronto, pessoal, coloquei aqui todas as figuras, todos os acessórios aqui estão ao lado, ainda coloquei aqui uma mãozinha aqui na Change rosa, tá? Uma das espadas. E aí eu quero deixar aqui a minha avaliação final dessas figuras, tá? Tanto pela nostalgia, como pelo trabalho bem feito, por tudo. Pessoal, as minhas considerações finais que trabalho bem feito, que trabalho excelente feito com impressora 3D, pessoal. Essa foi a forma mais barata que eu encontrei, a forma mais atual para conseguir essas figuras de Tokusatsu, para conseguir essas figuras do Changeman, para me relembrar a nostalgia, para me relembrar, né, para eu poder relembrar tudo que fez parte aí da minha infância, enfim, entre outras pessoas, entre milhões de brasileiros aqui também, acho que pelo mundo afora, especialmente no Japão também, né, fez um grande sucesso esses Super Sentais, né, esses Tokusatsu, esses estilos de série. E pessoal, para mim a nostalgia pura, não tem como não relembrar a minha infância, não tem como não deixar de curtir esse tipo de figura, esse tipo de conteúdo feito por esse trabalho de impressão 3D. E de fato é a forma mais barata que eu encontrei, uma forma muito boa dentro do colecionismo, dentro do tipo de coleção de figuras na escala 1:12, escalas 1:10, né, enfim, dos que eu coleciono, do que eu tenho aqui na minha coleção. Então é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas figuras do Changeman, do Esquadrão Relâmpago Changeman. Então para mim, pessoal, a nota é 10 de 10, a nota é 10, não tem como não falar desse trabalho bem feito. E um spoilerzinho, pessoal, em breve trarei mais figuras de Tokusatsu que estão a caminho aqui pra gente poder fazer review. Então tem muita coisa legal chegando aí, tem pelo menos mais 2 figuras, talvez em breve mais algumas figuras além dessas daqui do Changeman, para trazer para vocês aqui no canal Figuring Fox. Pessoal, eu quero então agradecer mais uma vez para vocês que chegaram até aqui no review, acompanharam aí todo o review das figuras. Eu quero pedir a gentileza para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações também para não perder nenhum vídeo aqui no canal Figuring Fox. Seguir a gente também lá no Instagram, a gente está sempre soltando alguma coisinha ou outra no Instagram também, os reviews, tá? Então segue a gente lá também, o @FiguringFox, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse review. Vou deixar aí algumas fotos para vocês acompanharem também. E é isso, pessoal, meu muito obrigado e até o próximo review aqui no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço. Fui! Changeman 愛が力虹が浮かぶ嘆きの空